O que é o mundo? O que é ser amigo do mundo? Qual deve ser o meu relacionamento com o mundo? Meu nome é Paulo Ricardo, sou um servo de Cristo aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e nós vamos conversar sobre isso hoje nessa nossa live. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Agradeço a vocês pela paciência comigo. Todos os finais de semana nós temos estado aqui nessa nossa live semanal e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o mundo. Eu queria começar lendo um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago diz assim: Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A pergunta que nós fazemos, que eu introduzi aqui, é: o que é ser amigo do mundo? Já que nós estamos no mundo, qual deve ser o meu relacionamento, o nosso relacionamento com o mundo? É de grande importância nós sabermos isso, conhecermos sobre o entendimento do que é o mundo, porque quando nós nos entregamos a Jesus, nós não somos tirados deste mundo. Mas Jesus, certa vez, lá em João 17,15, Jesus estava orando por nós, e vamos ver o que está escrito lá em João, capítulo 17, versículo 15. Diz assim: Não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Então a gente entende aqui que Deus não nos tira de imediato do mundo, porque Ele tem um propósito, Ele tem uma missão para nós cumprirmos enquanto nós estivermos aqui. Então eu sou ganho por Cristo, mas Cristo não me tira imediatamente do mundo, me mantém do mundo, me guardando do mal, mas mesmo eu estando no mundo, Ele me orienta a que eu me abstenha do mundo. Assim, mas o que é o mundo então? Como que eu vou conseguir me abster do mundo? Na Bíblia, a palavra que aparece para definir mundo é cosmos. E cosmos, ela tem uma tradução muito ampla, mas ela geralmente é usada em 3 contextos. Então vamos meditar aí em cada um dos contextos. Cosmos, ela pode ser traduzida para se referir ao ser humano. Essa é a primeira tradução de cosmos. E nós vemos isso no texto de João 3,16. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse caso, a palavra cosmos, ela está se referindo ao ser humano. Diz assim: Deus amou ao mundo, ou seja, Deus amou ao ser humano de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A segunda tradução que nós temos para cosmos é para se referir às coisas criadas. E nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nesse texto, a palavra cosmos, ela está se referindo às coisas criadas. O Deus que fez o mundo, ou que criou todas as coisas. A terceira tradução para cosmos é para se referir a todo sistema que se opõe a Deus. E nós vemos isso no Evangelho de João, João 15, versículos
18 e 19. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Nesse caso, a palavra mundo que aparece aqui, ela está se referindo a todo sistema que se opõe a Deus. Esse sistema significa a ideologia do mundo, os alvos do mundo, os costumes do mundo, as crenças, os valores éticos, os valores morais. Então, quando ele diz, se o mundo vos odeia, ele está dizendo, o sistema do mundo vos odeia, porque ele se opõe a Deus. O mundo, ele valoriza fama, riqueza, beleza física, inteligência, força física, espiritualidade mística. E esses valores, eles são humanistas, eles são egoístas, e eles são opostos ao reino de Deus. Então, só recapitulando aqui, a palavra cosmos, ela pode ser usada para se referir ao ser humano, para se referir às coisas criadas, ou para se referir ao sistema que se opõe a Deus. Então, qual deve ser a nossa relação com o mundo? Bom, referindo-se ao mundo como sistema, a palavra diz que ele está sobre o governo de Satanás. Deus, no início da criação, Deus deu autoridade e domínio ao homem para governar a terra. Nós já conversamos sobre isso aqui em lives passadas. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz que quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem autoridade sobre tudo. Autoridade sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que havia. E quando o homem pecou, o homem passou essa autoridade para Satanás. O homem deu legalidade a Satanás para que Satanás governasse espiritualmente sobre a terra. E por isso, toda a cultura do mundo, tudo que existe no mundo é contrário ao reino de Deus e não agrada a Deus. Porque a mentalidade que há hoje nesse sistema do mundo, ela é satânica. Reflita um pouco no seu trabalho, no ambiente do trabalho, na escola, na faculdade, né, na sua vizinhança, e você vai ver quantos conceitos errados existem, quantos conceitos contrários a Deus. Este é o mundo, né? E quando eu falo aqui do mundo, eu não estou me referindo ao ser humano, eu não estou me referindo às coisas criadas, eu estou me referindo ao sistema que se opõe a Deus. Esse sistema, ele está no maligno. O texto que fala sobre isso está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João 5, 19 diz assim: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente entende que o mundo aqui não são as coisas criadas, não são as pessoas, mas esse mundo inteiro que jaz no maligno é o sistema que impera no mundo. É a política, é a religião, é a cultura, é a forma de viver, tudo isso jaz no maligno. E o jaz, a palavra jaz que aparece aqui, eu vou colocar aqui para vocês, é queimai, que significa está sepultado, está morto. Então Deus está dizendo aqui, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sepultado, está morto no maligno, nas forças do mal, em forças satânicas. Por isso que existem, dentre outras, duas ordens claras na Bíblia sobre qual deve ser o nosso comportamento para esse sistema mundano, diabólico, satânico que impera no mundo, que impera no universo, na cultura, na mentalidade, na forma de pensar. Então, quais são essas ordens claras que nós temos? Primeira ordem, não amar o mundo.
Segunda ordem, não se conformar com este mundo. Vamos conversar agora sobre não amar o mundo. A palavra é bem clara sobre isso. O texto é 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a palavra que aparece aqui para mundo, ele pode ser traduzido por sistema. Não são as pessoas do mundo. Não é que Deus está dizendo que nós não podemos amar as pessoas, ou não é que Deus não está dizendo que Deus está dizendo que nós não podemos amar as coisas que foram criadas. A palavra diz aqui que nós não podemos amar o sistema do mundo, a cultura do mundo, a forma que o mundo tem de pensar, a forma que o mundo tem de agir, o seu comportamento. Então nós não podemos amar esse sistema, nem as coisas que há nesse sistema, porque se você amar esse sistema diabólico, o amor do Pai não está em você. Nós não podemos nos envolver, nós não podemos ter afeição por esse sistema. E esse sistema ele não pode nos atrair. Por quê, Paulo? Por que esse sistema não pode nos atrair? A resposta está no verso 16 desse mesmo texto, 1 João capítulo 2. 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, nessa cultura, nesse sistema, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ela não procede do Pai, mas procede do sistema do mundo. Agora, esse mesmo texto, na versão viva, que é uma versão mais fácil de compreender, ele diz o seguinte, 1 João 2,16, diz assim: porque todas essas coisas mundanas, desse sistema mundano, esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês, e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio sistema pecaminoso, do mundo pecaminoso. Aí agora a gente consegue entender Tiago 4,4, que nós lemos no início, que ele diz que a amizade com esse sistema mundano é inimizade contra Deus. Portanto, se você quer ser amigo desse sistema do mundo, você se torna inimigo de Deus. Então a primeira ordem que nós temos é não amar o mundo, não amar o sistema do mundo, as ideias do mundo, a cultura do mundo. E o mundo tem várias ideias, tem várias culturas. Nós estivemos aí agora no meio das eleições e você começa a perceber isso. Uma defesa por uma vida de homossexualismo, como se isso fosse algo natural. Não é natural. Não há nenhuma naturalidade no homossexualismo. Uma defesa por uma vida de liberdade, de libertinagem, como se isso fosse natural. Não é natural. Não foi essa a natureza criada por Deus. Deus criou o casamento para ser único. Não para você se separar e sair casando com outras pessoas. Para Deus o casamento é indissolúvel. Então qualquer cultura, qualquer mentalidade que fale diferente disso, ela é contrária a Deus. E se eu amo Deus, eu não posso amar essa cultura. Se eu amo essa cultura, eu não posso amar Deus. Então a palavra diz que eu não posso amar o mundo, amar o sistema do mundo, a cultura do mundo. E a segunda ordem que Deus nos dá, ela está lá em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. A segunda ordem é não se conformar com este mundo.
Romanos 12, 1, 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a palavra que aparece ali para conformeis, eu vou colocar aqui para vocês, a palavra se chama suschematizo. Suschematizo significa tomar a mesma forma, imitar. A ordem do versículo 2 é você não se conformar com este mundo. E a palavra conformar, ela significa tomar a mesma forma. E o que isso quer dizer? É que nós não devemos ser iguais a este mundo. Nós não podemos ter a mesma mentalidade. Nós não podemos ter a mesma postura, a mesma forma de pensar, porque, como nós já conversamos aqui, ela é maligna. Na Viva, na edição Viva, esse texto de Romanos 12, 1, 2, ele toma outra cara. Vamos ver, Romanos 12, 1, 2, na Viva, ela diz assim: e assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem os seus corpos a Deus, e que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isso será pedir muita coisa? Não imitem a conduta e o costume deste mundo, mas sejam cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Desde criança, nós começamos a receber influências do mundo, na escola, através dos amigos. E estas coisas, elas acabam dominando a nossa maneira de pensar. Porém, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos entregamos a Cristo, nós precisamos renunciar a essa maneira errada de pensar. Precisamos renunciar a todas essas coisas e termos uma mente renovada pela palavra. Por isso nós devemos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, para que a palavra lave a nossa mente de todas essas coisas do mundo e nos transforme cada vez mais, de forma que a gente passe a pensar como Deus pensa, a ver as coisas como Deus vê, a amar as coisas que Deus ama e a repudiar as coisas que o Senhor repudia. Reflita, amados, quais, vamos dizer assim, quais os conceitos que você tem, que estão presos na sua mente, que você aprendeu no mundo e que você precisa renunciar. Conceitos a respeito de casamento, conceitos a respeito de criação de filhos, de relacionamento de marido e mulher, conceitos a respeito do sexo, conceitos a respeito de manejo do dinheiro, de como você se comportar no trabalho, de como você se comportar no mundo. Nós precisamos que a palavra de Deus lave a nossa maneira de pensar e que nós possamos pensar como Deus pensa. E se nós temos ainda na nossa mente alguma maneira de pensar que ela é contrária a Deus, é porque nós nos tornamos amigos de uma cultura do mundo. E quando nós nos tornamos amigos dessa cultura do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas quando nós nos tornamos amigos de Cristo, nós nos tornamos inimigos dessa cultura maligna e diabólica que impera sobre o mundo.
Entendem? Nós entendemos aqui que a nossa atitude negativa que nós temos que ter para o mundo não é uma atitude negativa de não amar as pessoas ou de não amar a criação, mas é de nós não amarmos a cultura, a forma de pensar, de nós não tomarmos a mesma forma que o mundo tem. Quando os meus filhos eram pequenos, nós compramos para ele um brinquedo pedagógico, que era uma caixa. E cada lado dessa caixa, ela tinha uma forma. De um lado era uma estrela, da outra lado era um círculo, do outro lado um quadrado, do outro lado era uma lua, um triângulo, e assim. Era tipo um dado, era uma caixa. E vinham as pecinhas tinham que ser assim, encaixadas. E eu lembro que os meus filhos, principalmente o meu mais velho, ficava nervoso porque ele queria encaixar a estrelinha dentro do quadrado. E aí, quando ele aprendeu que a estrelinha encaixa na estrelinha, o quadrado encaixa no quadrado. E quando eu vejo quando eu me lembro dessa situação, eu lembro de quem nós somos e da cultura do mundo. A cultura do mundo ela é diferente de nós. E nós, amados, somos quadrados. Há um tempo atrás, um amigo meu, um colega de trabalho, me falou isso. Você tem uma mente quadrada, Paulo. E eu tomei aquilo como elogio. Eu falei para ele, olha, o que você está me dizendo é que eu não vou me adequar. Eu não me adequo à forma redonda do mundo. E isso é um elogio. Nós não estamos aqui no mundo por acaso, amado. Se nós não tivéssemos nada para fazer aqui no mundo, nós não precisaríamos estar aqui. Mas a nossa função aqui no mundo é fazer discípulos. É mostrar para as pessoas a forma de Cristo, que Cristo pensa. É mostrar para as pessoas a forma que Deus pensa. E eu vou mostrar para as pessoas a forma que Cristo pensa, a forma que Deus pensa, através da minha maneira de me comportar nesse mundo. Por isso, o meu relacionamento com o mundo ele tem que ser um relacionamento onde eu vou transmitir o evangelho, a boa nova, a notícia através da minha vida. Sendo quadrado, não permitindo que a minha vida tome a forma do mundo. Essa é a minha missão, essa é a nossa missão. E se você está se comportando bem nessa missão, eu quero lhe dar meus parabéns. Que o Senhor traga paz sobre a sua vida. Mas se você está tomando a forma do mundo, eu quero pedir para você, amado, mude de vida. E que a sua vida ela seja uma forma de ganhar outras pessoas. Que as pessoas olhem para você e consigam ver vida de Cristo. Que você não esteja amando o mundo e nem se conformando com a forma deste mundo. Amém? Beijo no coração e que o Senhor os abençoe.